Vou chamar agora comigo Gabriela Prado, porque a equipe de marqueteiros brasileiros que apoia Sérgio Massa, o ministro da Economia, que tem responsabilidade nessa inflação que vocês acabaram de ver, tem como um dos focos nessa reta final da campanha mulheres que vivem em centros urbanos. Para eles, as eleitoras indecisas podem ajudar a definir esta eleição presidencial na Argentina. Oi, Gabi. A mulher, muitas vezes, não é sempre, isso está mudando no mundo, ela sente mais ali no bolso na hora de fazer as compras, as despesas da casa, o peso da inflação. Mas as mulheres também têm um medo danado do Javier Milei. Explica essa história. Exatamente, Raquel. E claro que na estratégia do Massa não está colocar a economia na pauta para discussão, né? Boa tarde a você e a todos que nos acompanham, principalmente por causa de todos esses dados aí que a Raquel passou agora há pouco para a gente. Então, qual que é a estratégia da campanha neste momento de reta final? A Argentina tem 47 milhões de habitantes, 52,8% são mulheres, ou seja, a maioria e também a maioria do eleitorado. Então, as pesquisas da campanha identificaram que nesse grupo de mulheres, tem mulheres indecisas e o que no geral elas falam para as pesquisas. Olha, a gente quer mudança sim, mas tem muito receio de Javier Milei, tem medo das pautas deles. Então a campanha aposta em atacar Milei nesse ponto com foco nas mulheres. De que forma? Por exemplo, Milei em alguns debates fez algumas falas machistas. Por exemplo, ele disse em um dos debates quando foi questionado por uma jornalista sobre um dado de que as mulheres têm que trabalhar 8 dias a mais por mês para equiparar o salário com os homens, Milei respondeu que isso não era verdade e que se fosse verdade era só ir até as empresas que todos os funcionários seriam mulheres, já que elas custariam menos para o patrão. Então essa fala é um dos pontos aí que leva a campanha a pegar nesse ponto, no machismo que Milei tem e no desprezo dele também por alguns dados que são colocados. Também eles pegam, aí já entrando um pouco na economia, quando Milei fala que quer acabar com subsídios. A gente sabe que a economia argentina historicamente tem uma dependência forte do Estado, de subsídios. Essa também é uma aposta, né? Apelar para o medo de que um corte de subsídios poderia fazer com a população, com a economia argentina. E por fim, ainda mirando em mulheres, mas também em outros indecisos, tem a questão das falas de Milei com relação a Margaret Thatcher, que foi a premier britânica, a primeira-ministra britânica, que autorizou aí, que estava no poder quando houve a Guerra das Malvinas. Então, os argentinos têm um passado com essa guerra que é constantemente lembrada em manifestações, é um episódio traumático para a história argentina e eles utilizaram até mesmo uma campanha com inteligência artificial para colocar ali a Margaret Thatcher naquele momento das Guerras das Malvinas com um discurso do Milei exaltando a liderança da inglesa. Então, essas são as questões que a campanha vai focar. O medo das mudanças que as pessoas vão ter em relação ao Milei, no caso das mulheres, principalmente as falas machistas que ele tem com relação à diferença salarial entre homens e mulheres. Lembrando que os marqueteiros brasileiros que estão na campanha de Sérgio Massa, que é ministro da Economia e candidato peronista à presidência, eles entraram mais ou menos em setembro e especialistas em imprensa argentina consideram esse um ponto de virada da campanha, que para alguns se tornou mais agressiva, mas também trouxe um fôlego para Sérgio Massa, utilizando que eles tentam utilizar a experiência que eles tiveram em campanhas brasileiras aqui contra bolsonaristas. Então, a ver, já que promete ser um segundo turno bastante disputado e apertado, e as mulheres aí estão nesse foco por ser um eleitorado decisivo na avaliação da campanha de Sérgio Massa. Raquel. E essa é Gabriela Prado, senhoras e senhores, lá de Brasília, apurando a eleição em Buenos Aires. Eu sou fã dessa repórter. Obrigada, Gabi. Beijão, minha querida.